E vamos falar então sobre o tratamento da síndrome do impostor. A síndrome do impostor se baseia em crenças, ou seja, em pensamentos. Sendo assim, nós podemos utilizar o princípio do problema como parte da solução. Eu vou te apresentar uma técnica muito eficiente dentro do meu método, o método Virtua Psico, chamado DQA, uma sigla para duvidar, questionar, agir. Peça para o seu paciente pegar um papel ou um caderno e uma caneta. Se ele não tiver à mão, pode digitar no computador no qual ele está realizando a sessão, mas trazer para o concreto, escrevendo no papel, é melhor, é mais eficiente, porque nós vamos pegar esse pensamento e simbolicamente tirar ele da cabeça e colocar aqui no mundo concreto. Traz a sensação de literalmente você estar fazendo esse movimento. E quando você digita no computador, às vezes não fica tão claro, essa sensação ela não aparece tanto. Então a questão sinestésica do escrever no papel, ela faz parte do processo também. Como se aquele pensamento descesse até os dedos e fosse impresso naquela folha. O nosso pensamento é inúmeras vezes mais rápido do que a nossa fala. Então, inicialmente, nós pediremos para o paciente escrever a frase que melhor define o seu pensamento impostor. Pode existir mais de uma. Nesse caso, ele pode escrevê-las desde que uma em cada linha e deixando algumas linhas entre elas, eu já vou explicar o porquê. Então, se tem mais de uma frase, pule ali umas 4 ou 5 linhas para nós podermos aplicar o resto da técnica. Explique para o paciente que, nesse momento, enquanto ele põe o que pensa no papel, ele está realizando 4 ações extremamente importantes. Primeiro, ele está fazendo uma tradução. Ao pensar sobre o seu próprio pensamento ou sentimento, ele está usando o seu córtex pré-frontal, ou seja, a sua razão, para acessar as suas emoções, que estão aqui no sistema límbico, lá mais perto do meio do cérebro, e traduzindo, colocando nomes para aquilo que ele está sentindo. Segundo, ele está fazendo uma organização. Ele precisa organizar os pensamentos em uma sequência lógica que faça sentido para ser escrita. Ele se conecta com a emoção, dá nome para aquilo e organiza. Eu estou sentindo medo por causa do trabalho. Por exemplo, ele coloca o sentimento e a causa, a emoção e a situação, e tem um começo e tem um fim. Terceiro ponto, a delimitação. Os pensamentos são rápidos, eles trazem outros pensamentos, eles evocam memórias, projetam imagens do futuro e facilmente cria-se uma bola de neve, vira uma bagunça. Mas, para escrever, é preciso delimitar. Eu sinto isso por causa disso. Existe um começo, existe um fim, existem nomes organizados. E a quarta ação que ele está realizando nesse processo é justamente externalizar. Provavelmente você já ouviu ou já falou a frase falar é terapêutico. Afinal, na psicologia clínica, nós vivenciamos isso diariamente. Mas você já parou para analisar o significado dessa frase mais profundamente? Pois é, analisando a estrutura do nosso cérebro, as neurociências observaram que o sistema límbico é a área do nosso cérebro responsável por várias funções importantes, dentre elas as nossas emoções.
e é uma área que funciona rapidamente e afeta o nosso corpo fisicamente. Por exemplo, liberando hormônios na nossa corrente sanguínea. Já o nosso córtex pré-frontal é responsável pela nossa razão, pensar e analisar. Nós podemos dizer que ele é uma área mais evoluída do nosso cérebro. No entanto, ele é bem mais lento do que o sistema límbico. Por isso, é difícil raciocinar em situações de fortes emoções. E também é por isso que, naturalmente, nós tendemos a ter reações emocionais em um primeiro momento. Sendo assim, quando alguma coisa acontece e nos gera emoção, enquanto nós estamos pensando, o sistema límbico prevalece. E ao tentarmos encontrar razões para não sentir aquilo, é ativado o córtex pré-frontal. E toda essa ativação cerebral gera um grande gasto de energia. E, estando o cérebro ocupado com isso, outras ações que nós tenhamos que realizar e que exigem atenção, concentração, paciência, elas são prejudicadas. Mas, quando nós falamos sobre o que está gerando a emoção, a mágica acontece. À medida que nós vamos fazendo a tradução, organização, delimitação e vamos externalizando, o sistema límbico vai diminuindo a sua atividade, ao passo que o córtex continua ativo e, consequentemente, as emoções vão ficando mais amenas, enquanto o raciocínio lógico se mantém e, assim, nós conseguimos entender ou analisar a situação de uma forma mais clara. Por isso, falar é terapêutico. Ou, nesse caso, escrever tem um resultado muito parecido com o falar. Você pode pedir para o seu paciente ditar as frases para você anotar e acompanhar com ele, ou pode pedir para ele digitar no chat da videochamada. Depois de escrever, nós iniciaremos então o uso da técnica efetivamente. Diga para o paciente para duvidar dessa frase que ele escreveu, para que ele parta do princípio de que isso é mentira, que não é um pensamento dele. Um recurso muito bom e que eu passei a usar para complementar essa técnica no consultório é perguntar se esse paciente conhece alguém que ele sabe que não gosta dele, ou de repente uma pessoa que ele mesmo não gosta. E imaginar que essa frase não foi pensada por ele, mas sim que essa frase está sendo dita por essa outra pessoa. Como é uma pessoa que ele não gosta, ou que ele sabe que não gosta dele, naturalmente ele vai tender a não concordar com ela. E isso facilita o processo. E feito isso, nós vamos dizer para esse paciente questionar o que ele escreveu. Por exemplo, estamos partindo do princípio de se tratar de uma mentira. Aquele pensamento ele não é meu, ele foi colocado lá dentro, é um pensamento intrusivo. E imaginar essa outra pessoa na frente dele pode facilitar a imaginação de um diálogo, de um debate. Imaginando que foi essa outra pessoa quem disse, quais perguntas ele faria para ela, contestando, questionando, exigindo dela provas de que aquilo é verdade, de que aquilo é real. Mas isso baseado em quê? Mas quais fatos, quais outras situações já aconteceram que justifique isso? Baseado em quê? Embasado em quê? Outras vezes em que isso aconteceu? Questione, imagine aquela pessoa na frente dele e questionando. Olha a frase escrita ali no papel e questiona ela, faça perguntas. Provavelmente não vai acontecer de ter uma resposta, ao menos não uma resposta que seja baseada em fatos ou situações que aconteceram. Mas, caso apareçam respostas, fale para ele questionar
essas respostas, até chegar num ponto em que não haverá mais uma resposta, ou seja, nós vamos concluir que de fato aquilo não se sustenta, aquilo não tem um embasamento na realidade, em algo que de fato seja verdade. E, uma vez sem respostas, ou seja, uma vez constatando racionalmente que aquele pensamento é de fato falso, agora o paciente irá agir. Qual será o pensamento? Qual será a ação dele a partir de agora que ele terá quando ou se esse pensamento aparecer de novo? Por quê? Porque esses pensamentos não são chamados de intrusivos ou de limitantes à toa. Eles são como crianças mimadas e eles podem insistir, eles podem voltar futuramente. E por isso é bom ter esse exercício anotado para que, se esse pensamento voltar, o paciente leia o que ele escreveu e afaste esse pensamento. Por exemplo, se fosse uma pessoa que voltasse falando aquilo, e ele então olha para ela e fala assim: pô, mas você aqui de novo? Mas essa conversinha de novo? sabe? E aí ele olha para ela e fala assim: você já disse isso, eu te questionei, você não teve argumentos, então eu já determinei que eu vou agir, que eu vou pensar de tal maneira com você, caso você volte. No caso, é isso que é a ação. Caso aquela pessoa voltasse, caso esse pensamento volte, ele olha para o que ele colocou no papel, inclusive em respeito ao tempo dele, para não perder, para não desperdiçar o tempo, que é o bem mais precioso que ele tem, com aquela crença que não se justifica na realidade, para ele não ter que fazer, inclusive, aquele exercício todo de novo. Ele olha o que ele já fez. É o mesmo pensamento? Então ele olha os questionamentos, não teve resposta e o que ele determinou que ele ia fazer, que ele ia agir, como ele iria pensar frente àquilo. E essa analogia com uma pessoa ali dialogando com ele pode ajudar bastante. E além dessa técnica, nós podemos conduzir o paciente a fazer algumas outras perguntas para ele mesmo. Por exemplo, quais crenças fundamentais você tem sobre você mesmo? E aí você sempre vai respeitando o tempo e o silêncio desse paciente para que ele germine. Imagine que essas perguntas são como sementes sendo plantadas dentro desse paciente e às vezes incomoda. Às vezes ele precisa de um tempo para que ela possa germinar, para que ele possa refletir e frutificar algo sobre aquilo. Outra possível pergunta: você acredita que é digno de ser amado sendo como você é? Olha que legal. Outra pergunta: você precisa ser perfeito para que os outros te aceitem ou te aprovem? E uma dica importante aqui é que você pode falar para o seu paciente colocar essas perguntas e, consequentemente, as respostas na primeira pessoa. Por exemplo, eu acredito que sou digno. Quais são as minhas crenças? Eu preciso ser perfeito? Porque aí a pessoa olha para si mesma e ela vai responder também na primeira pessoa. E aí você já aproveita para mostrar para ele que é isso que realmente importa. Ele com ele, o que ele pensa sobre ele mesmo. Ele no controle dos pensamentos que ele vai permitir que habitem na mente dele. E baseado na história de cada paciente, ou no que você colheu de informações lá na sua anamnese e nas sessões, você pode pensar em outros possíveis questionamentos bastante direcionados para cada paciente. Cada caso é um caso, cada pergunta bastante refinada e pessoal para cada paciente que você for atender. Essas crenças que o paciente tem sobre ele mesmo, geralmente
tem raízes muito profundas. E o ambiente da psicologia clínica online é ideal para superar tudo isso. Por quê? Ali o paciente pode se sentir confortável, acolhido, amparado e poder confrontar cada uma delas de uma maneira que possivelmente em outros lugares ou ele não vai ter um tempo para fazer isso, ou não vai ter o ambiente ou uma pessoa devidamente preparada como você para ouvir aquilo sem julgamento, tendo o devido conhecimento técnico para analisar, interpretar e elevar o nível de consciência dele sobre aquilo. Pode ser difícil para o paciente, porque ele pode nem perceber o quanto que ele se apega a essas crenças. No entanto, algumas técnicas e direcionamentos conduzem o tratamento. Incentiva o paciente, por exemplo, a compartilhar os sentimentos dele. Você pode adotar com ele um diário das emoções. Isso pode ser feito tanto no papel, como se fosse um diário mesmo, ou também em aplicativos. Como é que você está se sentindo e por que você está assim, acompanhando isso diariamente. E ao longo da semana você vai ver como é que aquilo foi nos dias e ao longo do tempo você pode ter um padrão, como ele tende a se sentir em cada dia da semana e identificar pontos cegos para ele que colaboram para ele se sentir melhor ou pior, para ele sustentar ou descartar determinados pensamentos, especialmente se eles geram medo ou vergonha nesse paciente. Veja com ele se existe alguém, um amigo, um familiar, ou um companheiro ou uma companheira, e que saiba acolher esse compartilhamento com respeito. Pode ser muito bom recomendar que ele compartilhe com essa pessoa também aquilo que ele está passando para você, ter mais momentos para fazer esses 4 passos do falar ser terapêutico. Como o falar é de fato terapêutico, as crenças limitantes e os pensamentos intrusivos, eles tendem a perder a força cada vez mais à medida que eles vão passando por esse processo, sendo expostos, traduzidos, delimitados, organizados e expostos. Uma forma de trabalhar a autoconfiança e reestruturando essa base de pensamentos do impostor é ver com o paciente pessoas que ele conhece e que estejam em uma situação parecida com a dele e que ele poderia oferecer ajuda, seja no trabalho, ou com amigos, ou na casa dele, com a família. À medida que ele pratica as próprias habilidades e tem o acompanhamento semanal com você na psicoterapia online, ele vai construindo confiança nas próprias habilidades. Todo o fato, em essência, é neutro. Ele se torna bom ou ruim, positivo ou negativo, dependendo da interpretação da pessoa. E, sendo assim, nós podemos avaliar junto do paciente as suas habilidades, fazendo uma retrospectiva e analisando crenças antigas que ele tinha sobre a sua incompetência ou o baixo desempenho, avaliando de uma forma realista essas habilidades, tanto naquela época quanto agora, observando os resultados, os fatos em si, que essencialmente são neutros. Os fatos, em essência, são neutros. A questão é a interpretação sobre eles. E aqui, sem um juízo de valor, e não o que ele pensa sobre os fatos, mas os fatos em si. Podemos, inclusive, colocar a visão de outras pessoas que conhecem e gostam do paciente sobre aquele mesmo fato, desde que a interpretação delas seja positiva e mais condizente com a realidade.
Uma outra técnica muito boa é solicitar para o paciente selecionar 5 pessoas que ele conhece, que ele gosta e que gostam dele e pedir para essas pessoas escrever uma carta dizendo quem é ele. Eu já usei essa técnica várias vezes e esse exercício, em todas elas, os resultados foram muito bons. Várias vezes o paciente fica surpreso por não saber que aquela pessoa com quem ele convive há tanto tempo tem aquela visão sobre ele. E tendo essas cartas, vocês vão, junto do paciente, comparar com a sua própria autoavaliação enquanto psicólogo, enquanto psicóloga, a autoavaliação dele, pessoal, sempre observando que as cartas foram escritas por pessoas que ele escolheu e elas não teriam nenhuma necessidade de mentir ou de elogiar alguma coisa que não fosse verdade. Nós vamos trabalhando com o paciente para direcionar a atenção, se concentrando em passos ao longo do processo, tirando o foco daquele objetivo final perfeito e olhando para o ponto atual no qual ele está, buscando que ele seja razoavelmente bom, baixando as expectativas. Por exemplo, em uma conversa em grupo, emitir a sua opinião ou compartilhar uma história sobre si mesmo e observar a reação das pessoas, com atenção a como elas recebem o que ele coloca, ao fato em si e não ao que ele pensou que elas pensaram. Podem instruir o paciente a ter um caderno e, ao longo da semana, anotar os pensamentos e ter um momento para colocar o DQA em ação, questionando se os seus pensamentos são racionais, são baseados na realidade ou não. Nós podemos relembrar nas sessões ou até sugerir que o paciente tenha uma anotação, por exemplo, um post-it, de que ele não deve se comparar. Um papelzinho no computador ou no banheiro, no espelho do banheiro, não se compare. Observar com ele que, ao se comparar com os outros, ele tende a encontrar alguma falha em si mesmo e isso vai alimentando a sensação de não ser bom o suficiente ou não pertencer àquele lugar. Esse exercício do post-it eu já recomendei para diferentes pacientes. Os adolescentes costumam levar até mais a sério e aí é importante trabalhar a psicoeducação com os pais, explicando o que está sendo feito e o objetivo esperado e acompanhando, inclusive, se os objetivos estão sendo atendidos e instruindo as outras pessoas até para que o paciente não desanime. De repente ele vai usar a técnica do post-it e alguém ri, alguém faz piada. Então é importante observar todos os detalhes, as pessoas envolvidas e orientar de como proceder para ter os melhores resultados possíveis. E falando sobre olhar para ser bom o suficiente, né, e não ter a sensação de não pertencer àquele lugar, ao invés disso, nós recomendamos que durante as conversas ele se concentre em ouvir o que as outras pessoas estão dizendo de uma forma verdadeiramente interessada em aprender com elas. Não porque elas são melhores, porque esse tende a ser o pensamento da pessoa. Eles são melhores do que eu. Não, escute com verdadeiro interesse, porque elas têm um conhecimento diferente, se vendo junto delas em uma linha horizontal e tendo naquele momento a oportunidade de aprender algo novo, sem se sentir inferior. A ideia é crescer junto, conhecimento coletivo, compartilhar, aprender e ensinar alguma coisa,
trabalhar com esse paciente a ideia de que qualquer outra pessoa que estiver ali na presença dele pode saber algo que ele não sabe, assim como ele também certamente sabe algo que aquela outra pessoa não sabe. E aqui não é uma competição, não existe uma hierarquia, são apenas diferenças, conhecimentos diferentes, ainda que dentro de uma mesma área. E aproveita para instruir o seu paciente sobre o uso moderado das mídias sociais. O uso excessivo delas colabora para sentimentos de inferioridade. Se o paciente tentar retratar uma imagem nas mídias sociais que não corresponde a quem ele é realmente, ou que é impossível de ser alcançado, isso só vai piorar aquele sentimento dele ser uma fraude. Nesses casos, nós podemos fazer as duas grandes perguntas: por quê e para quê? Por que você está postando isso? Por que você está querendo retratar essa realidade? Para que postar isso? Para que escrever isso? O que você está querendo? Qual é o resultado esperado? E aí refletir com ele sobre o quanto aquela ideia é boa, o quanto aquela ideia está de fato conduzindo para o objetivo que ele quer. E fazendo o porquê e o para quê, esse paciente vai ficar mais presente de que a motivação é dele, é interna, e não porque algo externo, uma pessoa, uma situação, exige aquilo. E nós podemos instruir de que ele sempre responda essas duas perguntas quando for fazer alguma coisa ou tomar uma decisão, precisando ser sincero e fazer sentido para ele. E, por fim, nós podemos mostrar que algumas lutas não valem a pena. Ou melhor, elas fortalecem o inimigo. Por exemplo, lutar contra os seus sentimentos. Por exemplo, os sentimentos de não pertencer àquele lugar. Nós podemos mostrar para o paciente que está tudo bem se ele aceitar esse sentimento, explicando que nós não controlamos o que pensamos nem o que sentimos. E por isso ele pode ter o sentimento sem se sentir culpado, já que ele não escolheu sentir isso. E quando ele reconhecer esse sentimento, ele pode começar a desvendar as crenças por trás dele, as crenças fundamentais que estão gerando e mantendo eles. E sempre que possível, anotando isso e levando para você nas sessões. E reforce que você está ali por ele e para ele, que o mais importante é permanecer na psicoterapia, que poderá haver semanas em que ele estará desanimado, deprimido, querendo desistir, assim como poderá haver semanas que estão sendo ótimas, em que ele acha, inclusive, que está tudo tão bem que não precisa ir à sessão, ou que talvez nem precise mais dos seus serviços. Nesse momento, se o paciente pratica algum esporte, você pode, inclusive, fazer um paralelo com isso. Porque quem treina sabe que uma semana sem o treino não é só uma semana perdida, é muito mais do que isso. E nesse sentido, o jogador de basquete Kevin Durant disse uma vez que o trabalho duro supera o talento, quando o talento não trabalha duro. Frequência é fundamental, seja nos esportes, seja no processo psicoterapêutico. Nós estamos ali toda semana, dando duro, fazendo o nosso melhor, nos dedicando 100%. E nós somos um time com o nosso paciente. Cada semana é um novo jogo e nós muito mais estamos do que somos. Existem fases boas e fases ruins,
mas elas são fases e não algo permanente. É importante explicar isso para o paciente, para que nessas semanas melhores e piores, quando ele pensa em não ir, ele lembre que é importante estar ali, apesar de, independente de, porque é um momento. E para ele lembrar disso, é fundamental que nós expliquemos psicoeducação, falar que é fundamental a constância, tanto nas sessões, quanto no diálogo aberto com você, dizendo o que ele está sentindo, o que ele está pensando, quando ele pensar em desistir ou quando ele estiver se sentindo desanimado, desmotivado, para sempre alinhar as expectativas. Independente do quanto ele se sinta como uma fraude ou que não pertence ao local onde ele está, continuar no tratamento é o melhor caminho para solucionar isso.